Gabriel Barros, esta é a segunda exposição que tem aqui individual em Macau. A fotometragens está ainda em andamento, é inaugurada na sexta-feira, mas aqui a Montra de Lilau antecipou-se um pouco e vamos conhecer esta exposição. Fotometragens, começamos pelo título então? Ora bem, fotometragens é a síntese possível para um conceito um pouco diferente em exposições de fotografia, ou seja, esta exposição, que tem mais do que 100 fotografias e a maioria delas de grande formato, é uma exposição assente em 12 capítulos independentes. Como eu costumo dizer, é uma exposição que pode ser vista como quem lê um livro de contos, não tem nenhuma ordem cronológica e, portanto, as pessoas escolhem o capítulo que quiserem à medida das suas preferências. Este é o primeiro capítulo. Este é o primeiro capítulo, que tem a ver com árvores, mas há uma particularidade que eu gostava de assinalar relativamente a todos, ou seja, o conceito tem ainda uma outra novidade, diria eu, é que, a par das imagens, há textos ficcionados para todos os capítulos, que são textos escritos por mim. Estão relacionados com as imagens? Com as imagens, foram todos escritos depois das imagens selecionadas e estes textos basicamente, têm a mesma importância que têm as imagens, ou seja, não são legendas e têm autonomia relativamente às imagens. São como se fossem outras imagens, mas são imagens escritas. Portanto, o primeiro capítulo que pode ser visto aqui nas oficinas navais é sobre as árvores e depois temos um conjunto de outras temáticas muito diferentes. Por exemplo, esta é uma exceção àquilo que eu acabei de dizer, porque, como disse, todas têm imagens, todas têm textos e esta tem também um vídeo de 1 hora que assenta numa ideia que foi feita já depois das imagens recolhidas e do texto escrito e que basicamente é uma história muito simples de uma criança que vai passear com o avô ao pé do mar e que lhe pergunta de uma forma muito inocente quantas marés é que tem este mar, um mar tão grande que estava à frente dela. E o avô, com uma forma sábia, diz-lhe numa síntese que tem tantas marés quantas aquelas que tu conseguires contar. E, portanto, este vídeo, que tem quase 1 hora, é um vídeo de marés. E o grande desafio que se coloca é as pessoas que vêm ver a exposição que possam imaginar o número de marés que elas possam contar a partir do vídeo que está aqui apresentado. Vídeo captado também por mim e justamente no mesmo sítio, exatamente no mesmo sítio onde as imagens foram feitas. Estas imagens estiveram também no Museu Berardo, em Portugal? A exposição no Museu Berardo foi um pouco maior, porque, aliás, a fotometragens tem também uma outra particularidade. Eu, quando fui convidado a fazer uma exposição no Museu Berardo, a partir de um portfólio que apresentei lá, fiquei um bocadinho assustado porque o espaço era muito grande e, portanto, o conceito foi desenvolvido justamente a pensar no espaço que existia no Museu Berardo, como foi dado no Museu Berardo. Nós temos aqui mais uma temática que tem a ver com a Praia dos Salgados, que eu costumo visitar com alguma frequência no verão, e temos uma outra série de que eu gosto particularmente, que é um bocadinho como se fosse uma lógica de banda desenhada, em que há um grande movimento e há uma sequência deste movimento em cima de uma corda. Todas as fotografias são a preto e branco, eu não sei usar a cor. Essa opção de eu usar acho só o preto e branco? O preto e branco é uma opção estética, de facto nós vemos todos as coisas a cores e a única forma que temos de recriar a realidade é justamente transformá-la a preto e branco. E, portanto, o preto e branco, e eu ando à procura muito de um preto perfeito. Que é Ainda não encontrou? Ainda não encontrei, se bem que muitas das fotografias, por exemplo, esta série que está aqui, do equilíbrio na corda, o preto é de facto muito intenso e é mais contrastado, justamente porque também tem um branco muito intenso. Mas a verdade, uma das minhas grandes apostas é procurar o tal preto perfeito, que eu ainda não sei muito bem onde é que está, dizem que existe, mas eu talvez um dia consiga lá chegar. E estas fotografias não são todas tiradas no mesmo período de tempo? São diversas? São, eu diria que talvez as mais antigas que eu tenho são justamente desta série do Teatro Vazio, que é o Opéra de Paris, e que devem ser de 2013, mas a grande maioria das fotografias que eu tenho feitas são dos anos mais recentes, dos 2 anos anteriores ou 3 anos anteriores.
Aqui temos então a série dedicada ao boxe, que já foi premiada também. Sim, esta série teve vários prémios internacionais o ano passado, nomeadamente em Nova Iorque e em Tóquio, e vários primeiros prémios e um terceiro prémio em Paris. Isto tem um pouco a ver com a lógica da continuidade do trabalho que eu gosto de fazer, porque esta série do boxe, que basicamente foi um combate que existiu em Macau entre um pugilista chinês e um pugilista do Ghana, o Emmanuel Danzo, e foi aí que surgiu a ideia. E eu, a partir daí, resolvi ir atrás do Emmanuel Danzo, que vive no Ghana, em Accra, e estive lá por duas vezes. Até Accra. E fui até Accra e, portanto, a partir daí desenvolveu-se um projeto autónomo que já tem 150 fotografias ou mais, e, portanto, mas nasceu daqui, da fotometragens. Esta série, ou esta história, é talvez aquela que tem uma intervenção social mais forte. Num mundo em que todos tiramos fotografias e que todos somos artistas, porque os telefones permitem fazer fotografias fantásticas, eu acho que só a capacidade de contar histórias é que verdadeiramente marca a diferença. E eu estou convencido que este é um primeiro esforço, se bem que a fotometragens seja um esforço simples, mais contemplativo, digamos assim, de olhar ou de interpretar a realidade. Não tão interventivo. Não tão interventivo. Esta talvez seja a série mais interventiva, que tem a ver com o retrato de pessoas que trabalham quase que na escuridão, naquelas ruelas em Tsim-Sha-Tsui, em Hong Kong, onde um lado tem esta miséria, digamos assim, do outro lado tem as grandes lojas de luxo, os grandes restaurantes, etc. E eu estou cada vez mais convencido que é a capacidade de contar histórias com valor social que pode fazer uma diferença ainda maior relativamente ao contar uma simples história. É isso que o motiva? É isso que me está a motivar cada vez mais, é justamente tentar encontrar o equilíbrio e os temas certos para ir contar outras e novas histórias. Tem alguma fotografia favorita nesta exposição? Tenho várias. Eu gosto muito das fotografias que estão aqui todas, mas simbolicamente gosto, por exemplo, desta, que é a Ponte de Macau, num dia de nevoeiro. Aliás, nós temos muitos dias nevoeiros em Macau. E esta contrasta bastante com o que nós temos vindo a ver durante esta exposição. Exatamente. Esta aqui acentua muito o branco, mas eu acho que é muito o retrato de Macau, é esta neblina. Aliás, Macau é uma neblina permanente em todos os aspectos e, portanto, este é um bom símbolo do que é Macau. E no final desta exposição há uma grande peça. Quer-nos falar um pouco dessa peça que vai estar aqui, a montagem que ainda não está concluída, mas que na sexta-feira certamente vai estar. Sim, isto é um projeto, é uma instalação fotográfica que eu ofereci ao Museu de Macau. No fundo, vai incluir 30 imagens diferentes, pequeninas imagens parciais de um viaduto que existe na China e que foi um pouco o tema escolhido para, digamos, a promoção da exposição. Quando se vir esta instalação vai haver muita confusão visual, porque como são detalhes com muitos sentidos, não se percebe muito bem qual é o sentido. Não há uma harmonia no final. Não há, mas curiosamente o nome deste capítulo é Sentido Único. Uma mensagem para as pessoas que estão em casa para visitarem esta exposição? Eu acho que este desafio é um desafio um bocadinho diferente daquele que normalmente é mostrado em Macau, porque o conceito mais abrangente de ligar o texto ficcionado às imagens. Por outro lado, o facto de as imagens serem ampliadas e reveladas num papel diferente, que é o papel metálico, que é muito pouco usual, acho que provavelmente merecerá, digamos, uma visita, ainda que possam não gostar da exposição.